Resolva o sistema x² menos y igual a 21, y² menos x igual a 21. Sistema não linear com duas equações, duas incógnitas. Eu começo assim. Seja S um conjunto solução do sistema. Esse conjunto é formado, esse é o conjunto formado por cada par ordenado x, y de R2 que satisfaz cada uma das equações. Portanto, eu escrevo dado x, y, um par ordenado de R2, se x, y é solução do sistema, ou seja, se x, y pertence a S, então, o óbvio, x, y satisfaz a primeira equação, isto é, x2 menos y é igual a 21, e x, y satisfaz a segunda equação, ou seja, y2 menos x é igual a 21. Logo, você terá o seguinte, subtraindo termo a termo, você terá uma igualdade, tá? Ou seja, x² menos y. x² menos y, que é esse termo. Menos esse aqui, menos y² menos x. Isso é igual a 21 menos 21, que é igual a 0. Certo? Daí, como essa igualdade aqui, x² menos y, menos y² menos x, igual a 0, é equivalente a, essa igualdade é equivalente à seguinte igualdade, x2 menos y2, menos com menos mais, né? Mais x menos y igual a 0, que é equivalente, ó. A primeira igualdade é equivalente a essa segunda, mas essa segunda é equivalente a x2 menos y2, diferença de dois quadrados. É o produto da soma pela diferença. Então, isso aqui fica x mais y vezes x menos y, tá? E aqui eu posso colocar em evidência o 1 mais 1 vezes x menos y. Portanto, nessa igualdade eu tenho um fator comum, x menos y, que eu posso colocar em evidência. De modo que a terceira igualdade é equivalente a essa quarta, ó, que é a igualdade x menos y vezes x mais y mais 1 igual a 0. Tá? E essa quarta igualdade é equivalente à seguinte disjunção. Ó, o produto de dois números reais é 0, se e somente se um deles é 0, ou seja, se e somente se x menos y é igual a 0, ou x mais y mais 1 é igual a 0. Agora observe. Da hipótese que é x, y ser solução, eu tenho essa igualdade aqui, tá? Além disso, eu tenho esta equivalência, ó. Como eu tenho essa igualdade e eu tenho essa equivalência, essa sequência de equivalências, eu agrupo, vejo isso como um todo, então qual é a conclusão? A conclusão é que tem-se x menos y igual a 0, ou seja, y igual a x, ou x mais y mais 1 igual a 0, ou seja, y é igual a
menos x mais 1. Ponto. Então, tem a seguinte implicação. Se xy, par de R2, é solução do sistema, necessariamente y igual a x ou y igual a menos x mais 1. Analisemos as duas possibilidades. Vamos à primeira. De y igual a x, segue que, veja, xy é a solução. Então, xy satisfaz essa primeira equação. Com y igual a x, eu tenho, então, x ao quadrado, menos o y, que é x, igual a 21. Mas igual a 21 fica menos 21 igual a zero. Ou seja, x é solução de uma equação de segundo grau. E resolvendo essa equação de segundo grau em x, observando que o seu discriminante é quem? É delta é quem? É b ao quadrado menos 4 AC, né, que é 21, que é menos 21, perdão, que é menos 21, eu fico com o quê? Com 1 mais 84, que dá 85. Então, qual é a conclusão? A conclusão é a seguinte. E, assim, são duas possibilidades para x. X é igual a menos b, que dá 1, mais raiz de delta, raiz de 85 sobre 2, ou x é igual a quê? A menos b, que é 1, menos raiz quadrada de 85 sobre 2. Tá? Isto é, bem, eu estou interessado em soluções do sistema. Cada solução do sistema é um par ordenado xy. Então, isto é, deixa eu apagar isso aqui, já teve o seu propósito. Isto é, o par ordenado xy é igual a, com x igual a 1 mais raiz quadrada de 85 sobre 2, e sendo y igual a x, xy é 1 mais esse par, esse número, 1 mais raiz de 85 sobre 2, vírgula, também 1 mais raiz de 85 sobre 2. Ou xy é igual a, bem, com x igual a 1 menos raiz quadrada de 85 sobre 2, o par xy, diante dessa, né, condição, o par xy é o par 1 menos raiz de 85 sobre 2, vírgula 1 menos raiz de 85 sobre 2. Isso é o que eu concluo de y igual a x, mas eu tenho que analisar essa outra possibilidade aqui. Bem, de y igual a menos x menos 1, certo? Menos x, perdão, menos x mais 1 não, né? X mais y igual a 1, y igual a x, ou y igual a menos x menos 1, correção, tá? Ou y igual a menos x menos 1. De y igual a menos x menos 1, segue, feita a correção, tá? Acompanhe novamente, né? Daqui você tem essa conclusão. Segue que, bem, satisfaz essa equação. Então, com y igual a menos x menos 1, você fica com o quê? Com x2 menos x menos 1, estava errado, tá? Menos x menos 1, então você fica para cá, por falta de espaço. Segue que x2 menos x menos 1 é igual a 21, tá? Igual a 21. Ou seja, ajeitar esse ou seja aí. Ou seja,
Ou seja, eita, tá difícil, hein, gente? Ou seja, x ao quadrado mais x, aí fica mais 1 igual a 21. Passando isso da direita para a esquerda, eu fico com menos 20 igual a 0. E assim, há duas possibilidades para x. X, solução dessa equação, dois números cuja soma dá menos 1 e o produto dá menos 20. É fácil, mais fácil do que aqui. É x igual a 4 ou x igual a menos 5, certo? E assim, x é igual a 4 ou x é igual a menos 5. Isto é, eu estou interessado, solução da equação. O par xy é igual a, com x igual a 4. X igual a 4, estou analisando essa possibilidade. Y é igual a menos x menos 1. Então fica menos 4 menos 1, menos 5. Ou xy é igual a menos 5 com x igual a menos 5, com x igual a menos 5. Y é igual a menos 5, que dá 5 menos 1, portanto, dá 4. Então, provei, olha o que eu provei. Eu provei o seguinte, se xy é solução desse sistema, então xy é igual a esse par ordenado aqui, ou é igual a esse par, ou é igual a esse par, ou é igual a esse. Portanto, o conjunto solução está contido no seguinte conjunto. Conjunto formado por esse par, 1 mais raiz de 85 sobre 2, vírgula, 1 menos raiz de 85 sobre 2, vírgula, o outro par, 1 menos raiz de 85 sobre 2, vírgula, 1 menos raiz de 85 sobre 2, vírgula, 4 menos 5, vírgula, menos 5, 4. Portanto, é essa a conclusão que eu tenho. Está contido? Sim. A conclusão a que eu chego inicialmente é que S está contido. Ou seja, observe, olha o que eu provei. Eu provei que se xy é solução do sistema, então x ou é esse par, ou é esse par, ou é esse par, ou é esse par. Observe que esse procedimento de solução lógico-dedutivo, ele consiste em uma sequência de implicações. E dada uma implicação, não necessariamente a sua recíproca é verdadeira. Portanto, se o seu raciocínio consiste numa sequência de implicações, a primeira conclusão que você tem é que a condição final é necessária à condição inicial, que é a hipótese. Qual é a hipótese? XY é solução. É condição necessária. Mas será que é suficiente? Ou seja, eu demonstrei que se XY é solução, então XY está nesse conjunto aqui. O conjunto solução é subconjunto desse conjunto.
Para que eu tenha a igualdade, é necessário mostrar que essa condição final, que é a conclusão, é equivalente à condição inicial, que é a hipótese. Isso ocorre se o seu procedimento lógico-dedutivo consiste numa sequência de equivalências. Pois no processo em que o seu raciocínio lógico-dedutivo consiste numa sequência de equivalências, a condição final é equivalente à condição inicial. Aí sim, a condição final compõe a solução do problema. E isso não está explícito aqui, mas está implícito. Observe, se você não levanta essa questão em solução de equação e de sistema, você tem um problema com isso, um problema sério, que pode te levar a soluções erradas em resolução de certas equações, resolução de certos sistemas. Pois, num processo de solução que consiste em uma sequência de implicações, pode haver introdução de soluções estranhas. Por exemplo, isso ocorre no processo de solução de equações envolvendo raízes pares, raízes quadradas, onde você usa a seguinte implicação. Geralmente você usa A igual a B implica A2 igual a B2. Geralmente você usa isso. E esta implicação, a sua recíproca, não é verdadeira. Por isso é que você introduz soluções estranhas. Tá certo? Mas não é o que ocorre aqui. Só que não está explícito, está implícito. E você precisa fazer essa checagem. Ou seja, ao final, você precisa garantir que cada par ordenado desse é de fato solução. Mas isso é simples. Pode consistir no seguinte: pegar cada par ordenado desse, verificar que satisfaz cada uma das equações. Mas eu vou ter uma conta séria com esses dois primeiros. Os dois últimos não, é fácil ver. Ó. 4 menos 5, ó. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 5, 21. Beleza. Segundo par, menos 5, 4. Tá? Menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4, 21. Então, esses dois já saem de graça, que são soluções. Os dois últimos. Agora, os primeiros dá uma conta, mas eu não preciso dessa conta. Repare que, para esses dois, ó, vamos fazer só para esse. Observe, se x, y é esse par aqui, y é igual a x. Y é igual a x, e eu tenho que x satisfaz essa equação. Portanto, o par xy satisfaz essa. Agora falta mostrar que satisfaz essa também. Olha, mas com y igual a x, por causa dessa equivalência até aqui, que começa daqui até aqui, o par xy satisfaz esta equação. Agora, se o par xy satisfaz essa, que é a primeira equação do sistema, e satisfaz essa equação gerada, necessariamente satisfaz essa. Portanto, é a solução do sistema. Mas por que isso, Romildo? Por quê? Vamos chamar de E1 a primeira equação, de E2 a segunda. Tá? Então, o seu sistema ele é formado pelas equações E1, vou colocar aqui de azul, equações E1 e E2. E o processo de solução gerou uma terceira equação, E3, que é esta equação aqui. Ó. Mas essa equação é obtida das duas primeiras, subtraindo a primeira, subtraindo a segunda da primeira. E eu espero que você entenda o que é subtrair uma equação da outra. Tá? Portanto, se você tem um par xy satisfazendo as duas primeiras equações, necessariamente satisfaz a terceira equação. E a recíproca é verdadeira. Que recíproca? Se o par ordenado satisfaz a primeira e a terceira, como a terceira é a primeira equação menos a segunda
é a primeira menos a terceira. Portanto, se satisfaz a primeira e a terceira, necessariamente satisfaz a segunda. Eis porque esse par aqui é solução das duas equações. Porque satisfaz a primeira equação, daqui e daqui satisfaz a primeira equação, tá? E como satisfaz essa, satisfaz a terceira, portanto, satisfaz a segunda. E aí satisfaz as duas. O análogo para cá. Mas essa questão precisa ser levantada, tá? Como eu disse, para garantir que a condição final, de fato, compõe a solução, tá? Ou seja, o conjunto de solução é o conjunto formado por cada um desses pares, é necessário fazer essa checagem. Verificar se o processo é reversível, ou seja, se a condição final encontrada é equivalente à condição inicial, e nesse caso é. Mas isso precisa ser posto, tá? Se você não consegue ver a necessidade de justificar isso, repito, você tem um problema sério com solução de equação e solução de sistema, e com raciocínio lógico dedutivo que te dá a condição final como solução, como pretensa solução, tá certo? Espero que você tenha gostado, tenha entendido a argumentação. Eu gostei desse exemplo, eu escolhi esse exemplo por conta disso. E deixe seu comentário no vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho de notificação para mais vídeos do canal. Obrigado!